A gente volta aqui para a gente começar agora a discussão. Agradeço a professora Lucila. Só um pouquinho, ok? Professora Fernanda? Pois não? Aqui quem fala é Armênio. Oi. Eu só queria, em nome da diretoria da Sociedade Brasileira de Fisiologia, enaltecer o esforço da Comissão de Ensino na realização desse webinário e desejar sucesso nas próximas oportunidades. Só isso. Obrigada, professora Armênio. Obrigada. Bem, então agora nós vamos começar o momento de discussão. Então, novamente, muito obrigada ao professor Camilo, à professora Lucila. Algumas questões são mais específicas, outras são mais gerais. Então, uma que chegou, só vou, antes, para a gente começar a discussão, perguntar, né, qual que é a diferença do ensino do EAD, ensino à distância, e ensino remoto. Isso acho que é uma coisa fundamental para a gente ter. E justamente casa com a nossa proposta aqui de nos ajudarmos e trocarmos ideias. O ensino à distância é uma forma de ensino diferente, tá? Então, ele tem toda uma metodologia, toda uma proposta, um projeto pedagógico de curso, formato, a forma, o trabalho dos professores. Os professores são, né, eles vão ser contratados para elaboração de conteúdo, que vai ser disponibilizado para esse aluno acessar. Ele vai ter um papel de tutoria em determinados momentos de discussão online com a turma. Ele tem um treinamento específico para isso. E mais importante, o professor e o aluno já sabem de antemão que eles vão fazer, vão desenvolver, vão participar de um curso à distância. O que nós estamos vivendo tem sido colocado como ensino remoto emergencial. Tá? Porque não é algo que a gente quis fazer, é uma coisa que a gente precisa fazer. Então, na verdade, nós estamos nos adaptando a fazer remotamente, mediado por tecnologia, o que a gente fazia presencialmente. E aí, obviamente, algumas coisas a gente pode adaptar e outras não. E aí é uma questão de aprendizado. No caso da Unicamp, uma coisa que tem sido muito positiva é que foi uma abertura, assim, foi colocado para os coordenadores de disciplina conversarem com os professores da disciplina. O que pode ser dado remotamente, o que pode ser feito, o que precisa ser feito presencialmente, e a gente tem discutido, não tem sido imposto nada. Isso é um ponto que eu gostaria, inclusive, de chamar a atenção, porque a gente vai precisar respeitar muito cada professor, a gente precisa, sim, se adaptar, a gente precisa, sim, procurar aprender, mas alguns vão gostar mais, vão se adaptar melhor a uma ou outra estratégia, e não podemos deixar ninguém para trás, e não ter um preconceito de achar que aquele professor que não está conseguindo fazer muita coisa diferente, que está dando aula remota, como nós estamos fazendo aqui essa reunião pelo Google Meet, achar que ele não quer fazer. Na verdade, ele tem uma história e pode ser, não é que não quer, é que não consegue, né? Tem N dificuldades, N situações. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para a gente começar, então, a discussão. Então, eu vou passar para a professora Pamela, já vou agradecer a professora Pamela e a Laís por fazer essa mediação, então, para elas fazerem as perguntas. Só vou explicar que eu vou encaminhar até a semana que vem o certificado, e eu tenho o e-mail de todo mundo, né, que se inscreveu, e também a gente vai disponibilizar os contatos dos palestrantes. Eu não sei o Camilo, a minha apresentação eu posso disponibilizar em PDF, para quem tiver interesse. A minha também, consigo. Então, passo a palavra à professora Pamela e a Laís. Então, primeiro, parabéns, Fernanda, Lucila, Camilo, pelas falas de vocês. Acho que pelas conversas e pelos elogios que a gente recebeu aqui no chat, todo mundo está bastante feliz e agradecido por esse momento. Então, eu organizei as perguntas que surgiram em 4 conjuntos de questões, né? O primeiro deles é relacionado ao acesso digital. A professora Daiane comentou, na verdade ela questionou se houve uma pesquisa interna sobre acessibilidade à internet e uso de computador, né? No caso dela, que é na UFRJ, eles verificaram uma diversidade social grande entre os alunos, né? E como que essa questão pode ser resolvida, considerando que o papel das universidades federais é de disponibilizar as mesmas condições para todos os alunos? Eu acho que cada um de vocês pode comentar especificamente da universidade de vocês, né, como que isso está sendo considerado. Você começa, Fernanda, porque eu acho que você de todos é o único que já está tocando a barca na graduação. Bem, então, pior que tá, não sei se vocês estão ouvindo, tem um barulho aqui de sirene,
Não... Deve ser o alarme do vizinho. Fechei a janela, vamos ver se melhora um pouquinho. É o seguinte, na verdade, eu coloco que eu estou numa situação bem diferente no caso da Unicamp, por quê? Já vinha um investimento na parte de tentar se fazer ensino híbrido, né? Então, a gente já tinha um suporte lá do Espaço de Ensino-Aprendizagem, que é um órgão da Pró-Reitoria de Graduação, nesse sentido, vários cursos, tutoriais e tal, então, para a gente começar a aprender, e também a gente tinha equipamento, tinha infraestrutura. Então, como eu falei, já faz... Ai, gente, eu não lembro certinho o tempo, mas pelo menos uns 3, 4 anos que a Unicamp tem um contrato com a Google. Então, a gente já tinha o Google Sala de Aula, né? Eu particularmente, eu não usava, mas estava disponível, o Google Meet, etc. Então, a gente tem uma ferramenta que a gente pode usar, né? Sem limites. Então, assim, isso é uma das coisas. Agora, especificamente neste momento da pandemia, o que aconteceu? Na verdade, não teve assim uma pesquisa. A Unicamp interrompeu as aulas no dia 13 de março, né? E aí começou a se fazer disponibilizar para os alunos, eles entravam em contato, quem não tivesse computador, né, para poder acompanhar as atividades remotas, eles tinham que fazer uma solicitação. E aí os equipamentos foram emprestados para esses alunos, ou computador ou tablet. Foi também feito um convênio, demorou um pouquinho mais de tempo, acho que mais ou menos umas 3 semanas, eu não lembro bem o prazo, a Unicamp disponibilizou 500 chips de internet, né? Então, foi um contrato especial, e aí eles disponibilizaram, então, o aluno que já tinha ido embora, né, inclusive está lá, por exemplo, no Amazonas, e a Unicamp mandou por correio chips. Então, assim, teve essa situação. No caso da odontologia, nós tivemos também, eu não sei falar, não sei responder os outros cursos. Na odontologia, nós tivemos solicitação de mais ou menos uns 10, 12 alunos que pediram equipamento. Existem alguns que relatam alguma dificuldade, mas em qual sentido? Inclusive, semana passada, tem um computador e tem várias pessoas na casa usando, né? Então, aí eu estou tentando também pescar isso, pedir para o aluno, e falei, vamos tentar solicitar, ó, você manda o e-mail, você solicita um computador emprestado, já ajuda bastante. Então, realmente, no nosso caso, a questão do uso, do acesso, não tem sido um problema. E eu sei que isso é uma realidade muito diferente. Mas eu estou falando também do curso da odontologia. A Unicamp está disponibilizando, eu não sei responder, não tenho dado para saber dos outros cursos. Em relação à Unifesp, a gente tem uma diversidade muito grande de alunos, então a Unifesp tem cada vez mais abraçado alunos de situação de vulnerabilidade social, e a gente optou por não continuar a atividade de ensino na graduação. Então elas foram suspensas desde o dia 22 de março, e a primeira coisa que a gente fez, então, é agora a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, elas sim passaram um questionário, tá? Esses questionários servem para rastrear quais são os alunos, e agora a Unifesp vai enviar, porque foi decidido a retorno das aulas para graduação, ela vai enviar, a gente elaborou alguns editais envolvendo dinheiro, para aquisição de planos e pacotes de dados, editais envolvendo para compra de mídias e editais envolvendo para empréstimos de laptop. Então, a Unifesp vai emprestar para os universitários esses laptops. O fato é que não se tomou nenhuma atitude enquanto não foi garantido a acessibilidade. Já na pós, a gente teve uma atitude um pouco diferente, mas porque a pós tem um nível, uma poder aquisitivo um pouco maior, os alunos da pós. Então, esses alunos, eles acabaram sendo rastreados através de um questionário, e a gente identificou que não existia vulnerabilidade expressiva na pós-graduação. Então, o ensino de pós-graduação, eu, por exemplo, estou com 2 disciplinas de pós-graduação, ele continuou. Então, continuou normal. Agora, a graduação, a gente interrompeu. Mas eu acho que todas as universidades não podem fazer nenhum move, ou não deveriam, pelo menos, fazer nenhum movimento antes de rastrear isso. E eu acho que os questionários, eles têm que ser um pouco além só da tecnologia, tá, gente? Quando vocês forem com esse questionário, vocês precisam envolver a estrutura do espaço físico, se ele vai ter ou não, porque às vezes o espaço físico pode ser prejudicial para o desempenho do aluno, e a parentalidade do aluno, se ele tem questões de parentalidade. Então, se ele tem filho, se ele não tem filho, como é que é, tudo isso são agravantes, não só apenas a mídia ou, no caso, o equipamento. É verdade, Camilo, e para nós essa realidade também acontece.
Conforme eu falei para vocês, a UFSPA fez questionários para saber, né, sobre o quanto os alunos tinham equipamento, tinham acesso à internet, e efetivamente nós também temos alunos em vulnerabilidade e não são todos que têm. Nesse momento está sendo feito um estudo para ver como a gente pode, apesar dos alunos não terem internet, alguns não terem equipamento, como a gente poderia ajudar esses alunos para efetivamente ter esse retorno às aulas, agora nesse momento não presencial, porque inclusive o estado do Rio Grande do Sul a gente não pode voltar presencialmente, né, não é seguro, mas está sendo feito estudo, e daí vamos ver o que vai acontecer, né. Nesse momento, nós estamos aguardando qual vai ser o parecer da universidade. Pamela, Laísa, próximas. Pode juntar duas perguntas? O primeiro também gostaria de agradecer as 3 palestras muito interessantes, tem bastante elogios aqui no chat, agradecendo também, parabenizando. A professora Anita perguntou diretamente à professora Fernanda como contar a carga horária de uma disciplina remota quando comparada com as aulas presenciais. Então, na verdade, a gente, na Unicamp, o que está acontecendo? A gente fez um planejamento, um plano de ensino, e agora, no final do semestre, o semestre foi estendido até o dia 30 ou 31 de agosto, aí todas as disciplinas vão ter que encaminhar o plano realmente desenvolvido. Então, na minha experiência, o que está acontecendo? A gente está usando, assim, só o horário da disciplina, mas nós estamos estendendo. Por mais que, assim, como eu falei ali, as aulas não pegam a manhã inteira. Então, em vez de 4 horas, nós estamos usando 2 horas, 2 horas e meia. Só que também nós temos incluído algumas atividades de revisão, essas discussões que, por exemplo, aquela atividade integradora que eu falei, aquela atividade eram 80 alunos dentro da sala-aula com uns 5, 6 professores, num momento, eram 4 horas. Nós fizemos 12, porque nós repetimos, 16 horas, né? Nós repetimos com os alunos. Na verdade, foram 12, porque foram mais ou menos 2, 3 horas cada discussão. Então, assim, tudo isso vai ser adaptado. De fato, a gente acaba tendo uma carga horária bem diferente. No nosso caso, a gente está se adaptando. Para o segundo semestre, provavelmente, a gente não vai ter tanto prazo, então a gente vai ter que encurtar e usar alguns recursos de tipo enviar vídeo para os alunos, tentar fazer mais, né, a sala de aula invertida para os alunos se prepararem antes da aula também. Isso a gente não tem feito, no nosso caso, na nossa disciplina ainda não. Mas é uma adaptação que tem que ser considerada, com certeza. Temos 2 perguntas sobre a questão dos direitos autorais. Elas perguntam assim: como usar figuras de livros e textos nos nossos slides? Não basta incluir a indicação da fonte? E a outra questão é sobre os direitos autorais de imagens de planos de fundo, como de animais, se também precisa colocar referência. Acho que eu vou pedir para o Camilo responder, eu não sei. Assim, gente, o livro autoral, geralmente no próprio livro, ele vem alguma recomendação sobre os direitos de imagens. Os livros que tem com CD, ele já parte do pressuposto que ele está te oferecendo o uso dessas imagens. Então, vocês podem ver que alguns livros já chegam com CD ou com um código. O Bernie, se não me engano, o Bernie Levy, ele já vem com um códigozinho, você já tem acesso àquele código, ele já parte do pressuposto que o professor vai sim usar, então ele já está dando esse direito. Mas alguns não têm. Nesses que não têm, para você evitar, lógico que o seu problema vai acontecer se você for denunciado. Para você evitar, obviamente, citar o livro, mas algumas empresas, editoras, não aceitam apenas a citação do livro. Então, mas eu não acho que o problema não está necessariamente no livro, o problema está na imagem que a gente coleta do Google. Então, uma dica que eu dou para vocês, tomem cuidado, que muitas vezes a gente não encontra uma imagem, a gente vai usar um recurso que é o Google e coloca uma imagem que está lá simplesmente, que é importante para a gente construir um slide. Então, o que eu faço nessas condições? Ou eu pego imagem de um site chamado Wikimedia Commons. Então, no Wikimedia Commons, ele vai dar para você, lá no finalzinho, toda a descrição das licenças que tem. Então, se você for na licença que tiver um Czinho cortadinho, significa que o copyright está permitido. O copyright, ou seja, a licença. Ou seja, você pode usar, pode fazer o que você quiser na sua vida, pode estampar na sua camisa, passear, que é seu.
Aí alguns vai estar escrito, pode usar para educação, pode não usar para fins comerciais, você tem que ler os direitos da licença. Quando eu vou procurar no Google que eu preciso de uma imagem para compor alguma, muitas vezes a gente precisa disso, eu vou na barra de seleção do Google e coloco lá, não sei se vocês já foram, mas tem busca avançada e está falando assim, ó, buscar por direito e licença. E aí você consegue clicar licenças abertas. E aí você clica, ele só vai te dar o rastreio de qualquer figura que já tem licença aberta. Aí você vai poder utilizar aquela licença. Então, basicamente, é assim que eu tento evitar problema, tá? Porque às vezes a gente quer, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas às vezes eu boto uns memezinhos, umas piadinhas, aquela coisa de ovinho, dando risadinha, ovinho quebrando, blá, 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 para fazer uma gracinha com os alunos, aquilo não é meu. Então, se eu não tomar cuidado, eu posso receber um processo por isso, tá bom? Camila, você pode colocar só essa indicação do site no chat, fazendo favor, que a pessoa está pedindo? No nosso caso, nós vamos ter uma aula da UFSPA sobre direitos autorais na próxima semana. Então, eu também não sei responder essa. Que bom que tu já nos respondeu um pouco aí, Camilo, com as dicas. Tem que tomar cuidado, porque o que eu falei, gente, ali é muito sério. A gente não pode cair na inocência de ser gravado por um aluno. Porque, por exemplo, a professora Fernanda, ela que está gravando o vídeo. Mas eu não sei se vocês sabem, no Meet, qualquer pessoa pode conseguir gravar. E aí, o vídeo, em vez de ficar no e-mail da Fernanda, vai para o vídeo da primeira pessoa que colocou para gravar. A Fernanda, às vezes, pode estar achando que ela está gravando. O que está acontecendo no Meet eu não sei se já aconteceu isso com a Fernanda ou com alguém, mas já aconteceu, o aluno, se ele entrar na sala de aula antes e a Fernanda colocar para gravar, quem estava na sala de aula antes pode ser a pessoa que vai hospedar o vídeo. Isso pode acontecer, se for um Gmail da mesma universidade. Então, isso já aconteceu com nossos professores aqui da Unifesp, em aula, onde ele colocou para gravar, e na hora que ele foi buscar no e-mail dele, ele não achou. Ele descobriu que estava no e-mail de um aluno que tinha entrado antes, porque o Google Suite não conseguiu interpretar quem era de quem. Então, tome cuidado que isso pode acontecer. Além de que, pessoal, tem vários hoje softwares que você consegue gravar a tela do computador. Então, a gente está realmente numa exposição, tá? Tome muito cuidado com essa história de gravar. Bom, dando sequência, então, às nossas questões, ainda dentro desse tema das atividades remotas, eu vou fazer duas perguntas juntas, tá? Uma pergunta do Luciano, que pergunta como estimular a interatividade em atividades assíncronas. Ele comenta que as ferramentas, como o Mentimeter, dependem de atividades ao vivo. E na instituição dele, optou-se pelo estímulo das atividades não síncronas devido ao acesso à internet e computadores. Então, ele pede aí algumas dicas para estimular a interatividade nas atividades assíncronas. Fazendo já uma segunda pergunta, que daí podem ir respondendo conforme vocês acharem viável, a Silvia comenta que, mediante a realização do ensino remoto emergencial, a gente ainda tem entraves na proibição de substituição de aulas práticas por atividade à distância, como, por exemplo, a partir da portaria 343, que saiu recentemente. Como estão avançando essas discussões nas universidades de vocês? Porque, como o Camilo demonstrou, algumas práticas de fisiologia, se não todas, podem ser factíveis também com metodologias à distância. Eu vou começar a falar em relação à interatividade no sistema assíncrono, que a Fernanda bem apontou, é muito importante a gente tentar investir agora para esse momento em atividades assíncronas. Para quem não sabe a terminologia, as atividades síncronas é isso que a gente está fazendo agora, a gente está no mesmo tempo distante. Atividades assíncronas significa que a gente está promovendo, obviamente, distante, mas em tempos diferentes, ou seja, o aluno acessa a plataforma onde está disponibilizado. Então, para quem fez a pergunta e para quem tem interesse, a melhor forma de você aumentar o engajamento é aumentar a interatividade do aluno. O que se usa muito são os fóruns de perguntas. Então, se você colocar muitos fóruns de perguntas, só que aí tem um problema do fórum. O feedback é uma das coisas mais importantes nos fóruns. Você não pode jogar uma pergunta e deixar lá Deus dará e não dar retorno para o aluno. Então, o seu monitor, você mesmo, professor colega, tem que estar constantemente alimentando. Essa é uma forma. Agora, se você colocou uma atividade, a dica que eu dou, eu não sei para quem já está fazendo isso, colocando vídeo, mas eu faço isso, você botar o vídeo, tem um software chamado Edpuzzle, tá? O que esse software faz? No Edpuzzle, você consegue colocar um vídeo que você pegou do YouTube, e aí lá no meio do vídeo, você consegue colocar uma pergunta, que é um quiz. No meio do vídeo, você mesmo edita, você mesmo cria.
E aí, isso é muito comum nesses cursos que a gente chama de MOOC, Massive Open Online Courses. São aqueles cursos que a gente está aprendendo aí. O que eles fazem nesses cursos? Qual a estratégia para interatividade? Você assiste um trecho, aí o vídeo vai interromper. Pá! Você só consegue continuar o vídeo se você responder a perguntinha que ele dá. Então, isso é bom porque você faz o aluno ficar atento, ele tem que responder, e aí, às vezes ele não sabe, ele volta o vídeo. Então, esse software, esse aplicativo chamado Edpuzzle, vou escrever também no chat, esse Edpuzzle, ele faz com que você crie essas perguntas, interrompa o vídeo onde você quer que coloque lá, e o aluno só consegue continuar se ele respondeu essa perguntinha. Eu vou responder essa daí e vou deixar as outras para os outros ajudarem na resposta das outras. Bom, no meu caso, eu tenho conversado com os alunos direto pelo WhatsApp, tá? Então, inclusive, vendo com eles das dificuldades, o que eles estão conseguindo fazer, e, de novo, eu acho que é importante a gente poder falar, né, do respeitar o momento, né? No nosso caso, nós, enquanto aulas suspensas, a gente não tem como, neste momento, obrigar, vamos dizer assim, o aluno a assistir o material que a gente já está colocando lá, ou a fazer esse estudo, né? Então, isso parte muito mais do aluno, mas a gente conversa muito com eles, inclusive, de novo, a parte da saúde mental, para ver o que eles têm condições de fazer. E eu tenho trabalhado, e quem me segue lá no Instagram vê bastante, eu também faço bastante de graça, assim como o Camilo vem colocando ali. Então, eu escrevo papelzinho para eles, um papel de folha 4 mesmo, escrevo lá. E aí já estudou um pouquinho hoje, um pouquinho. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Tá? Então, para estimulando os alunos, eu coloco nos grupos, eles dão risada, a gente descontrai, e aí a gente conversa de como fazer alternativas de estudo, como é que a gente pode estudar, o quanto eles conseguem estudar. Então, eu acho que a gente também poder ouvir o aluno, ver da particularidade deles, principalmente nesse momento de pandemia, e nós, no caso de aulas suspensas, é uma das coisas que é extremamente importante, até para eles não se sentir obrigado, não se sentir coagido, né, para ter que estudar, quando ele não está se sentindo bem para fazer isso. E o acolhimento, né, o acolhimento também tem que ser feito também nesses momentos, respeitando o momento que cada um deles está vivendo. Mas, claro, isso é uma situação que a gente tem vivenciado hoje, uma situação de aula suspensa, é completamente diferente do que o Camilo está falando, quando a gente tem a aula acontecendo, ou como está acontecendo com a Fernanda, que a aula está acontecendo, né? Então, mas eu sempre acho é o diálogo, né? Primeira coisa, vai conversando. Porque assim, né, vamos conversar cá entre nós, que sempre vai ter alunos que vão ser mais engajados e outros que vão ser menos, né? Isso faz parte, muitas vezes, do estilo de vida do aluno, do jeito que ele é, da realidade que ele vive, então não tem muito, né? Eu acho que vai muito por aí, né? Eu acho que em relação à aula prática, a professora, o conteúdo prático dos cursos, a professora Fernanda vai poder falar, porque se tem um curso que está com uma sofrência, é o conteúdo prático da odontologia. Então essa além de outro, é uma sofrência absurda que ninguém sabe como resolver. O que eu posso falar do professor, eu acho que você é de federal, por exemplo, a professora Fernanda, ela responde a um regimento um pouquinho diferente por ser estadual. A gente é federal, eu estou sobre a mesma portaria que o senhor citou, tá? A gente não pode colocar no plano que está dando aula prática. Isso não significa que eu não posso estar falando que eu estou fazendo uma atividade de conteúdo prático, tá? Por quê? Porque a gente tem que fazer a seguinte reflexão. Nossos alunos de 2020 podem ser estigmatizados ou estereotipados de alunos que foram formados sem prática. Imagina como você iria arrastar isso ao longo da sua carreira científica, falar, você é da turma de 2020, você fez fisiologia sem fazer aula prática? Isso pode gerar, inclusive, preconceito, porque a gente sabe que algumas disciplinas são importantes. Então, eu aconselho não colocar no plano de ensino, porque isso pode dar problema jurídico, não colocar, você está fazendo uma atividade prática, mas na hora de você fazer execução, você colocar atividades práticas, como essa, como eu falei, do smartphone, ou aquela atividade usando o Monash University. Então, eu acho que sim, tentem sim, porque a crítica agora, a discussão universal que eu tenho acompanhado dos meus colegas de fora é como dar conta do conteúdo prático em ambientes remotos. Mas aí agora formação, sei lá, a Fernanda deve dar fisiologia bucal, sei lá o quê, como que o cara... Porque não é só o componente prático aí, né? É um componente atitudinal, ele precisa ter essa competência, você precisa elaborar essa habilidade no profissional.
E lembrando que muitas vezes presencialmente tu não vai ter aula prática agora, mas pode ser que seja empurrada mais para frente. Eu acho que isso também é uma das coisas que vocês estão vendo lá, né, Fernanda? Então, na Unicamp, o que está acontecendo? Foi solicitado, quando se suspenderam as atividades presenciais, como eu falei, que cada disciplina indicasse o que poderia ser feito. No nosso caso, gente, essa suspensão foi no dia, como eu falei, lá no dia 13 de março. Então, uma semana, uns 10 dias depois, a gente tinha que indicar. Naquele momento, o que a gente indicou? Nós iríamos adaptar as aulas teóricas e todas as práticas e as avaliações iriam ser dadas quando retornássemos. Só que a coisa se estendeu. Então, nós já vimos que não tem condição. E aí, o que nós começamos a fazer? Adaptamos algumas aulas práticas de histologia, de bioquímica, de fisiologia. As aulas práticas de anatomia não foram adaptadas, então foi colocado que precisa ser presencial. Agora, este mês, a Unicamp tem uma editora que liberou uma plataforma e e-books, então o pessoal da anatomia está avaliando e vai utilizar, vai substituir, vai tentar fazer algumas aulas, não todas. Então, no nosso caso, dessa disciplina, que é uma disciplina básica de primeiro semestre do curso, nós estamos adaptando tudo que é possível adaptar e algumas atividades práticas serão mantidas. Especificamente nesse semestre, são só as de anatomia. Tá? Inclusive a aula de que até o Camilo citou, de sensibilidade, por exemplo, a professora, que é minha colega, está adaptando para fazer, cada aluno fazer algumas coisas lá, colocar a mão na água morna, na água quente, na água gelada, vai tentar montar um esquema que eles possam fazer em casa. Por exemplo, por outro lado, no segundo semestre eu vou precisar da fisiologia cardiovascular e tem aula prática de aferição de pressão arterial. Não dá para fazer diferente. O que nós vamos poder fazer? Discussão, mostrar as bases do método, discutir as alterações. Mas, quando nós voltarmos, a gente vai ter que um aluno fazer a aferição da pressão do outro. Não tem como aprender isso se você não fizer, né? E como o Camilo falou, no nosso caso, nas disciplinas básicas, isso é menos grave. Agora, nas disciplinas pré-clínicas de odontologia, por exemplo, eles têm que fazer preparo nos dentes, em manequins, antes de ir para a prática. E isso a gente está agora, tem uma comissão na faculdade avaliando as possibilidades. Então, vai ter que ser quando voltarmos, e aí são 80 alunos, fazer grupos de 20 alunos com distanciamento, e aí tudo isso vai ser discutido. Então, realmente, tem algumas coisas que não dá para substituir. Na área de educação, como é que você vai substituir a parte do estágio do curso de licenciatura? Né? Ainda mais agora que as escolas públicas estão começando, a princípio vão voltar, mas não estão voltando. Então, assim, tem algumas coisas que não tem como fazer. O aluno não é só saber como fazer, ele tem que fazer. Ele tem que fazer presencialmente mesmo. E isso a gente não está abrindo mão. O que nós estamos repensando é o que realmente ele precisa fazer dessa forma, para tentar adaptar. Uma coisa que está em discussão, nós não tem nada certo ainda. Uma possibilidade é tentar puxar algum conteúdo teórico do segundo semestre para o primeiro, de tal forma que quando nós voltarmos, aquele horário lá, vamos dizer que seria da outra disciplina, vai ser usado para aula prática. Só que isso tem uma série de entraves do ponto de vista burocrático da diretoria acadêmica, porque se eu fechar a disciplina, no nosso caso, a Biociências 1 agora, eu fecho a disciplina, o aluno foi aprovado. Como é que depois eu vou lá falar que ele não foi aprovado, que ele foi aprovado e eu vou cobrar um conteúdo? Nós vamos fazer um acordo, especificamente dessa disciplina nossa, nós vamos fazer um acordo com os alunos. O conteúdo de anatomia será dado no segundo semestre, eles vão ter que aceitar isso e a gente vai incluir isso no cronograma da disciplina. Mas são coisas muito específicas que a gente nunca tinha pensado e cada instituição vai ter que realmente avaliar. A questão de acompanhar os alunos, o que nós temos feito, realmente, como a Lucila e o Camilo falaram, é assim. Então, teve essa questão de equipamento e tal, e a gente tem tentado perceber. Então, assim, por exemplo, na Unicamp foi colocado, a gente não pode cobrar presença. Então, assim, a gente pede para o aluno colocar o nome no chat para a gente saber quem está participando. O que nós estamos fazendo hoje? Indo atrás do aluno que não está participando. O aluno não participou, não fez exercício, não participou da discussão em grupo, a gente manda e-mail. De alguns eu recebi retorno, de outros não. E aí a gente entra em contato com os outros professores, o aluno tem na sua aula, com o coordenador de outra disciplina para tentar descobrir. E uma coisa que a Unicamp abriu, e nós estamos trabalhando com os alunos, você está com muita dificuldade, você está se esforçando, você está tentando, ou não tem condição mesmo de estudar no sentido da situação em casa,
o que a Unicamp colocou? O aluno pode cancelar a matrícula em disciplina ou trancar a disciplina até no meio de julho, coisa que antigamente era até maio, então estendeu o prazo, ele tem mais tempo para decidir. Todos os cursos de graduação, todos, já tem 1 ano a mais para completar o curso. Então, o tempo de integralização já foi estendido para 1 ano. Outra coisa, o histórico escolar deste semestre, na verdade, a gente já está entendendo que vai ser deste ano, ele não vai ser contado, entendeu? Se o aluno precisar de uma bolsa, então ele vai ser feito de alguma forma que esse conceito, a gente não sabe se vai ser nota, se vai ser um conceito do ano de 2020, não prejudique esse aluno, por exemplo, quando ele for solicitar uma bolsa FAPESP. Eu não sei como vai ser feito, está sendo estudado. Isso está sendo pensado. Por outro lado, eu estou vivenciando também uma outra situação. Tem muitos alunos que estão se esforçando. E como vocês viram nas perguntas, eu perguntei se todo o grupo se envolveu. E tem alunos que estão incomodados, porque tem alguns alunos que não participaram. Então, o que eu estou tentando fazer? Procurar saber o que está acontecendo com aquele que não participou, mas eu vou rever a constituição do grupo para não desanimar o aluno que está tentando fazer. Mas também discutindo, gente, olha, o colega teve um problema, vamos verificar o que aconteceu, não partam do princípio que o aluno é um colega relapso, ninguém sabe o que está acontecendo na casa de cada um, né? E sempre com muito cuidado de perguntar e colocar para o aluno, ó, isso não desmerece, cada um tem seu tempo, cada um tem suas situações. Então, a gente está tendo essa preocupação de ir atrás e descobrir o que está acontecendo com cada aluno. Obrigada, professores. Complementando só ali a portaria 343, né, que a professora comentou numa questão, ela proíbe, na verdade, as práticas profissionais, né? Então, as outras, a portaria deixa a critério de cada instituição definir o que pode ser substituído por ensino remoto. Bom, vamos para mais 2 questões, então. Uma está relacionada à angústia, que a professora Ana Paula traz, né, de dividir as angústias de saber, a princípio, transpor o que era presencial para o ensino remoto. Se isso não significaria uma precarização do ensino, da docência, em algumas situações, em alguns lugares. Além disso, adotar o ensino remoto emergencial diante da realidade não seria admitir uma normalidade, o que na verdade não existe. O que seria de fato emergencial? Ela diz que na instituição delas, aulas ainda estão suspensas, mas a universidade está começando a conversar sobre ensino remoto. E aproveitando também esse round para falarmos sobre avaliação, né? Então, a professora Cristiane pergunta qual que é a experiência de vocês com a avaliação nesse modelo de ensino remoto, né? No caso, então, a Fernanda e o Camilo, né, que já tem alguma experiência em AD. Posso começar? Pode ir. Pode. Então, como a gente está discutindo, já está, né, desde março com o ensino remoto na graduação, eu esqueci de falar, mas na pós também está sendo tranquilo, inclusive defesas, qualificação e tal, é o seguinte, a gente realmente, a primeira discussão que teve lá foi, a gente vai fazer via computador, não vai ser a mesma coisa, a gente vai fazer, né, um ensino com uma qualidade questionável. Então, por isso que eu fico muito assim, e a gente tem feito várias reuniões com os professores e tal, tendo cuidado de não julgar os colegas, por quê? Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, sim. E se o colega acha que aquilo que ele ensinava, né, presencialmente, tem coisa que precisa sim ser presencial, eu acho que nós temos que abrir a situação, que então, neste momento, nós vamos adaptar. Mas, quando voltarmos para o presencial, vai ter que ter um horário para fazer isso, aquilo, aquele outro. Então, realmente, a preocupação com a qualidade, eu acho que tem que existir. E como a professora colocou, eu realmente também acredito que tem que ter uma qualidade no seguinte sentido, eu, professor, me preparar, o aluno, de fato, aprender, e aí, gente, nós temos, assim, situações, e só conversando com os alunos que a gente vai entender, por isso que é importante perguntar, e às vezes tem que perguntar por um Google Forms, um questionário, porque eles não querem falar, mas, por exemplo, o aluno fala que ele não consegue se concentrar, porque tem um lugar na casa que tem o computador, ele tem irmãos pequenos, então como que ele vai ficar prestando atenção no estudo? Parece detalhe, mas é muito complicado. Como que você quer? No nosso caso, eu estou com um aluno do primeiro semestre. Eles tiveram menos de 15 dias de aula. A aula começou na primeira semana de março. Então, eles tiveram aula até dia 12. Não teve 15 dias de aula. E aí, eles nem se conhecem e estão vivendo essa situação. Então, tem que ter uma preocupação de qualidade nesse sentido. Nós estamos nos comunicando bem? Está existindo ensino-aprendizagem? Ou eu estou falando achando que ele está aprendendo?
tá sempre tentando ter esse suporte, conversar com o aluno. Então, no nosso caso, por exemplo, eu estou dando dicas para os alunos. Ó, tenta ver se você consegue, né, mudar para algum lugar mais fechado, naquele momento de estudar. Se fecha lá, pega o celular, põe no vibratório, põe lá no guarda-roupa do outro lugar, e você fica ali, 40 minutos, vai sentar e vai ler. Né, isso já dava essa dica presencialmente, agora eu estou reforçando, e aí eu peço, inclusive, às vezes faço chamada de vídeo com o aluno no WhatsApp para explicar. Aí ele senta ali e vai estudar. E aí você anota, você presta atenção. Tal. Passou esses 40 minutos, você vai lá e vê o seu celular, vê seu WhatsApp, vê suas coisas lá. Aí eu explico para ele por que isso é importantíssimo. Porque se você ficar tentando ler alguma coisa, você vai ficar 3 horas ali em cima, olhando as chamadas de qualquer coisa que chega no celular, no e-mail, que seja o que for, e você não vai sair do primeiro parágrafo. Isso te dá uma sensação de incompetência, você vai achar que você é burro, que você é incompetente e que estudar é muito chato. Daí tem aluno que fica até, eu não sirvo para fazer odontologia. É problema de organização. Alguns ouvem a gente, outros não, né? Então, assim, esse cuidado de falando com o aluno, a gente precisa para garantir que o ensino seja de qualidade. E eu tenho que estar preocupado em como que eu vou avaliar isso. Porque também não adianta a gente ter todo esse cuidado e tal, e aí, de repente, vai passar todo mundo. Então, nós estamos muito, muito preocupados lá no Odonto com isso. Porque também, inclusive, é uma sensação até de respeito com os professores. Então, os professores estão colocando assim, a gente está se esforçando, a gente está fazendo, tem muito aluno se esforçando, e qual que é o receio? Aí chega lá no final, a gente faz, seja como for fazer a avaliação, e de repente o aluno questiona, porque foi falado, inclusive, uma situação assim, o aluno pode questionar a avaliação. Falei assim, ele questionou o quê? O aluno foi reprovado, a nota está baixa, ele vai questionar o quê? Que aí ele tem direito a ser aprovado, e aí todos os professores ficaram assim, mas se isso acontecer é um desrespeito. Então, a gente está fazendo, no nosso caso, na nossa disciplina, não vai ter prova, a gente está fazendo vários exercícios, várias atividades de diferentes formas, cada professor faz, e a gente tem essas atividades integradoras, que envolvem mais de um professor, mais de uma área, e tudo isso vai ser contado. E aí a gente vai ter lá, não se sabe ainda, um conceito suficiente, insuficiente, ou vai ser nota, a gente não sabe para falar. Então, o que a gente quer ver? Se o aluno aprendeu. E nesse sentido, eu acho que eu estou numa situação privilegiada, porque eu só estou dando aula para o odonto. É uma situação desafiante, porque é aluno de primeiro semestre, mas é a primeira vez que eu estou conseguindo acompanhar mais, sabe, de cada aluno por vez. Então, eu tenho uma planilha, eu tenho os exercícios, eu vi que ele errou aquilo, tem um outro exercício, como é que ele foi depois? Aí eu pego o exercício em grupo e mando para o grupo, isso aqui precisa melhorar, isso aqui, vejam, nós vamos discutir na outra aula. Estou disponível para fazer uma reunião para a gente discutir, tirar dúvida. E estou acompanhando para ver a evolução do aluno, que é isso que eu quero ver. Eles vão partir de um lugar diferente, certo? Aonde que eles vão? Para onde que eles vão chegar? Teve evolução? É isso que eu tenho que ver. E não necessariamente todo mundo vai chegar no mesmo ponto. A questão é, o que eu posso recuperar depois? Né? Que todo mundo está falando isso. Quando voltarmos para o presencial, nós vamos precisar, sim, fazer uma avaliação de alguma forma para verificar as lacunas que ficaram. Não dá para achar que tudo que a gente fez agora resolveu o problema. Né? Em relação à primeira pergunta... eu só quero deixar claro que eu trabalho com tecnologia, mas, gente, se eu tivesse que falar se a qualidade vai ser igual, eu ia mentir. Ia mentir, porque para mim não tem nada que substitua essa interação humano-humano que a gente tem na presencial. Então, os estudos demonstram, sim, que é possível você ter uma boa qualidade, existem estudos que demonstram que tem bom engajamento, tem boa motivação, mas eu não acho que é, de fato, idêntico quando você tem presencial, e eu acredito muito numa linha de raciocínio de que a emoção, ela ajuda na aprendizagem, e, portanto, no presencial, eu consigo fazer essa troca emocional que eu não consigo na interação humano-computador, porque o aluno está olhando para uma tela de computador. Então, dito isto, eu acho que, sim, haverá uma queda na qualidade, mesmo porque a gente não está preparado para lidar com isso daí. Eu não fui formado para dar, por mais que eu ame tecnologia, eu não fui formado para dar aula em AD, isso não é a minha expertise, eu estou fazendo aqui de beginner, eu estou fazendo, assim como vocês, eu só manjo um pouco mais de coisas, de ferramentas, vamos dizer isso, mas eu não fui formado para metodologia, tem toda uma metodologia por detrás disso, tem toda uma forma como você tem que interagir. Não sei, eu estou fazendo por leitura e estou aprendendo. Então, sim, a qualidade pode ter um problema. No entanto, a gente está sendo obrigado a fazer isso. Se eu fosse falar minha opinião pessoal, cancela 2020. Fica todo mundo fazendo outra coisa, faz outra para não, cancela, para. Não podemos.
Nós temos um ministério em cima da gente, os auditores já estão em cima da Unifesp, nas outras federais deve estar assim também, então a gente está sendo obrigado. Já que está sendo obrigado, então a gente vai ter que dar o nosso melhor e fazer o máximo que a gente pode. Então, o que a Fernanda falou, para mim, é o que eu mais tenho lido, é garantir que aquele professor seja disponível, que aquele professor seja generoso para que um aluno, para que ele esteja constantemente, o aluno tem que criar na cabeça daquele aluno, por mais que sejam 80, que a hora que ele precisar do professor, pá, o professor está lá. Depois piscou, pá, o professor está lá. Então, se você conseguir gerar essa sensação no grupo, isso ajuda no acolhimento e ajuda no estresse social. Quanto à avaliação, a gente tem algumas formas de avaliar. O que o mundo tem discutido agora é tente fugir das avaliações clássicas, provas. Tente fugir. Ou busque métodos alternativos de avaliação. Eu não gosto da palavra método alternativo, porque para mim já não é mais alternativo, já faz parte da minha vida. Avaliação baseada em projeto. Então, você cria projetos para o aluno desenvolver o projeto, você cria rubrica e avalia essa rubrica. É isso que eu tenho feito, tá? Eu tenho usado os quizzes como nota. E eu também tenho usado, embora, porque eu vou ter que ir no final da A, B, C e D, eu preciso ter uma prova regimentada. Então, tem aplicativos, eu uso um chamado que é o ExamNet, onde eu consigo fazer uma prova clássica. E o aluno vai lá, a tela dele fica travada, ele não consegue nem sair, nem vem, eu tenho a minha provinha, ele vai ter que responder, eu vou conseguir corrigir esse aluno. Tá? Então, eu consigo fazer prova clássica, assim, estou fazendo, tá? É possível, mas explorem outros e saiam da caixinha, gente. Não fica nessa coisa de prova clássica, não, porque senão você vai judiar do seu aluno, porque ele já está com angústia de não saber se ele vai ser infectado, se o pai dele que está na UTI vai morrer, ou se... É muita angústia. Prova, a gente já sabe. É um fator de aumento de angústia nos nossos alunos. Não vai ser você que é professor que vai querer inventar uma prova clássica. Imagina eu vou querer cobrar sei lá, todos o sistema endócrino agora numa prova clássica. O aluno vai pular do prédio. Se ele não morre de Covid, ele morre porque o professor botou um peso gigantesco nas costas dele. Eu acho que a gente está numa hora de flexibilizar demais. Eu acho que não está na hora de querer. Eu tenho dúvida também. Não sei se a Fernanda tem essa dúvida. Eu tenho dúvida se meus alunos estão aprendendo. Tenho. Não sei se eles estão aprendendo, não. Mas o que eu estou fazendo na minha parte é aliviar a tensão deles. Então, eu vou tentar tirar a sobrecarga do peso que eles têm para... Angústia, gente, tira angústia, tira. Prova é angústia. Prova clássica é angústia em cima do aluno. Bom, eu vou começar falando da qualidade das aulas. Eu concordo com a Camila, com a Fernanda, mas eu acho que a gente também deve olhar para essa situação como uma oportunidade. Essa é uma oportunidade que abriu para todos nós de realmente estudarmos mais a fundo a parte de ensino à distância, toda a parte das tecnologias. A gente sabe que tem muitos professores, eu inclusive, que não tinha muito, não sabia muitas ferramentas, sabia algumas coisas, mas tinha aprendido muito mais. E aí, claro, o que eu vejo de mim, e podemos pensar em transpor isso para os alunos. Quando o aluno tem interesse, quando o aluno tem vontade, não importa se tu vai estar na aula presencial ou se tu vai estar na aula remota, né? O cara tem que fazer por si mesmo. A verdade é essa. O aluno tem que buscar. Porque nós somos mediadores, mas a gente não é o detentor de todos os conhecimentos da face da Terra. Então, não adianta. Eu acho que a gente tem que buscar, sim, tentar estudar, nós, enquanto professores, para poder aprender o máximo, para poder ensinar, porque se a gente não souber, não tem como ensinar. E, em primeiro lugar, nós fazermos essa formação é extremamente importante. Quanto à qualidade, tem coisas que realmente, como os colegas colocaram, fica muito difícil da gente conseguir fazer com qualidade algumas coisas dentro da fisiologia de forma remota. Mas acho que também a gente poder tornar impessoal o menos possível as nossas aulas, isso também é bem importante. Poder conversar com os alunos, poder estar disponível, como falou o Camilo, acho que é extremamente importante. A Fernanda também é uma prof super disponível para os alunos dela. E em relação à avaliação, a avaliação que a gente vê que é a melhor para este momento é o que a Fernanda falou, é uma avaliação, em realidade, que a gente diz avaliação formativa e não somativa, né? Então, não vou só somar nota, só prova também, eu vou fazer outras atividades que possam ajudar o aluno a ser avaliado e, inclusive, a aprender. A gente também não deve esquecer que a gente, enquanto está ensinando, a gente está treinando no aluno competências e habilidades, e agora
nós também estamos treinando as nossas competências e habilidades nessas tecnologias e nessa coisa de aula online, e por que não usar isso como uma alavanca para a gente pensar realmente nesse ensino híbrido, para a gente pensar realmente em poder nos especializar mais, porque tem bastante ferramenta. Mas eu acho que entra bem, como eles colocaram, muito do bom senso do professor, porque não vai funcionar igual para todo mundo, né? Tem gente que odeia tecnologia, tem gente que gosta muito, e cada aluno tem uma maneira que ele se sente melhor aprendendo. Eu acho que a questão é a gente poder achar como nós, professores, nos sentimos mais, como é que eu posso dizer assim, mais bem à vontade, vamos dizer assim, para o ensino, sentir a turma, conversar com a turma, ver das dificuldades, exatamente como a Fernanda colocou. Então, não tem uma resposta pronta para isso. A realidade é essa, né? A gente vai ter que buscar alternativas para ver o que dá para fazer, né? Mas o bom senso é o principal, da gente poder pensar em como fazer. Eu, enquanto aluna de vários webinários que estou fazendo, vou dizer para vocês que o interesse é o que mais me auxilia, e eu vou nos vídeos, eu olho, eu volto, eu anoto. Então eu posso dizer que eu testo as ferramentas, eu posso dizer que eu aprendo, mas é isso, se é uma coisa que eu já não me interesso tanto, daí já não, né? Então, de novo, a gente vem, não é diferente, da gente não é diferente dos alunos nesse sentido. Então, tem que ter, e o aluno tem que ter maturidade também, né? Isso também vai na maturidade do aluno, de saber que aquilo é importante, que ele vai usar aquilo mais adiante, igual o que acontece na aula presencial. A gente também tem alunos assim, nesse sentido. Então, bom senso, gente. Eu acho que a questão é essa, é novo para todo mundo. Não vai ter outra, nós vamos ter que ir testando, vamos ir vendo como é que a coisa vai andando. E essas trocas daí, por causa disso, são extremamente importantes, porque a gente aprende demais uns com os outros. Eu posso dizer que aprendo horrores com vocês, aprendo horrores com a Pamela, com a Fernanda, com o Camilo, com a Érica, com tantos outros professores tão legais que a gente tem trocas. Então, troca, gente, é a chave do negócio. Acho que agora a gente, por causa do horário, a minha sugestão é que ou a Laís ou a Pamela podem fazer, acho que é uma última pergunta, e aí a gente faz uma rodada, o Camilo, a Lucila, e a gente já finaliza, já deixa uma mensagem final para a gente finalizar. Obrigada. Bom, a última rodada de perguntas é sobre os recursos, então gostaria de pedir para o professor Camilo disponibilizar o nome dos sites, dos jogos online que ele utiliza. E ele tem uma pergunta, acredito que possa todos responderem, que é, para quem está iniciando agora essa jornada do ensino à distância, se vocês poderiam, por favor, citar, dentre os vários recursos, quais seriam os mais fáceis agora de implementar? Nossa, aí eu acho que vai de acordo do que... Primeiro, aquilo que eu falei lá naquele slide inicial, professor ou alguém que perguntou, você tem que fazer a opção. Por exemplo, a Fernanda fez a opção dela pela plataforma síncrona que ela quer, e a Unicamp é o Moodle, né, na Unicamp também. Não, Classroom. É o Classroom, Unicamp? Perdão, a Unicamp tem o Moodle e tem o Google Classroom. Eu uso, na verdade, estou usando o Google Meet, nem o Google Classroom eu consigo usar direito, sou bem retardada para usar aqui. Então, você tem que escolher aquilo que você vai... Primeiro de tudo escolhe aquelas três, uma plataforma para fazer a sua síncrona, que é, no caso, eu gosto do Zoom, por conta eu gosto da metodologia de aprendizagem ativa, então eu tô pagando do meu bolso, gente, olha só, isso é uma coisa que tem que dar. Eu tô pagando $15 por mês para poder ter acesso na minha sala, porque eu gosto de fazer metodologia de aprendizagem ativa, eu consigo fazer grupo, e no Zoom eu consigo ter breakout rooms. Então, aqueles grupos que a Fernanda falou, que dá para fazer no WhatsApp também, que é uma estratégia super ótima, aí, ó, a Pamela também, eu teve que pagar do meu bolso, saca? Eu não ganhei, eu não tô reclamando não, mas tô reclamando agora. A Federal vai cortar o nosso salário, isso está acontecendo com a Pamela, provavelmente quem é mais, da UFSC Blá. A Federal está cortando o nosso auxílio de transporte, tá bom? Vai cortar o nosso auxílio adicional noturno, e eu não sei como é que tá a Pamela aí, mas na Unifesp nós vamos perder a insalubridade retroativa por 3 meses, tá?
Ou seja, já perdeu, aí, toma, olha só, olha que beleza. Só que Sim, me pergunta, ok, A Unicamp também, a insalubridade aí, foi pro saco. vai cortar da gente? Vocês estão ganhando bolsa youtuber? Eu falei, eu quero minha bolsa youtuber. A minha bolsa youtuber que vai pagar os meus pacotes, que vai pagar o meu Zoom, que vai pagar, eu quero comprar aquela luz bonitinha, então, não tô ganhando isso daí. Então, o aluno também tem que entender que o professor está fazendo o maior malabarismo do lado de cá para poder dar conta dessa história aí, tá? Então, nesse sentido, opta pela sua plataforma de síncrona, eu tive que pagar do meu bolso, opta pela sua plataforma de suporte ou ambiente virtual de aprendizagem, geralmente é Moodle ou Google, mais comum no Brasil, eu uso os dois, as duas funcionam da forma muito boa, tá? E agora, professor, tome cuidado com essa ansiedade de querer fazer metodologia de aprendizagem ativa, assim, como se fosse a coisa normal, porque leia um pouco de paper, pega um semináriozinho, porque parece que é simples, mas tem toda uma fundamentação. Às vezes tem passo a passo, por exemplo, o Peer Instruction que eu faço é quadradinho, pergunta, expõe, um pergunta para o outro conversa, responde, vê, apresenta, deu 70, volta. Ou seja, ela é mecânico, é que é um protocolo de laboratório também. Às vezes a gente acha que dar aula é sorte, não. Então, vê qual é a metodologia que você quer utilizar, e aí, a minha dica é, não tenta colocar tudo. Se eu fosse falar para você hoje, o que eu te recomendar hoje? Usa essas duas que eu falei e usa o Socrative ou Mentimeter, tá? Mas, às vezes, gente, posso falar? Não precisa ir às vezes esse nome de bonito, Socrative, blá, blá. Google Forms vai fazer a mesma coisa. Eu consigo criar um quiz bonitinho, com resultado lindo, maravilhoso, usando Google Forms, que é uma coisa que já faz parte da nossa vida. Então, não pensa... vamos tentar mudar. Não pensa na ferramenta, pensa na metodologia que você quer utilizar. Aí, depois que você definiu qual a metodologia extra, aí você vai atrás da ferramenta, tá? Porque senão você vai acabar atropelando. Às vezes você vai querer usar a ferramenta, mas você não sabe como aplicar a metodologia. Então é melhor você pensar na metodologia primeiro para depois você escolher qual ferramenta você quer fazer. Senão você acaba dando uma perdidinha nesse processo. Mas essa é a dica. Mas a dica é interação, gente. Você tem que promover interação com o seu aluno o máximo possível. Por exemplo, o Zoom, mas o Zoom já tem um polling, que é a enquete, que já faz parte. Então é uma sacanagem esse Zoom aí, que ele tá todo equipado, mas quando eu quero fazer o meu Peer Instruction, eu já faço o meu polling lá direto. Pã! Já sai na tela, os alunos já saem votando. O Zoom tem a lousa junto já e ele já vai. Ou seja, desculpa, eu não tô fazendo propaganda, pelo contrário, eu tô bravo com o Zoom, que eu pedi para eles me darem desconto, eles não me deram, mas briguem se vocês conseguirem brigar na universidade de vocês por uma plataforma, briguem porque o Zoom ele tá sendo um pouquinho melhor nesse sentido. Eu acho que o Camilo falou bem importante, é a gente poder estudar. É isso que ele está trazendo ali, estudar e testar. Eu tinha colocado isso na minha apresentação e eu vejo isso o quanto é importante, porque a gente tem que se sentir confortável para aquilo que a gente vai usar. E antes de usar com os alunos, a gente tem que testar, tem que ver como é que é, porque senão a gente também chega na hora, se embanana, não consegue fazer, não dá certo a aula. Então, a gente tem que estudar. O ponto é isso. Outra coisa que a gente tem que ver é, inclusive, a questão da universidade. Por exemplo, a UFSPA, ela preconiza que a gente utilize o Moodle. Então, por exemplo, eu fiz curso do G Suite e até a universidade está com o G Suite para nós lá, mas eles preferem que a gente use o Moodle. Então, o que nós estamos fazendo agora? Estamos estudando o Moodle aprofundadamente para conseguir dar conta do recado. Então, isso também a gente tem que fazer. O Camilo testou várias plataformas para ver qual que ele gostava mais. Eu também faço isso, estudo. E vou para dentro das tecnologias e converso com outros colegas e converso com outros professores e penso como é que estão fazendo. Eu converso com os meus alunos, quais as plataformas que eles conhecem, o que a gente poderia usar. Então, é a troca, de novo. E a gente usar o que se sente mais confortável. Claro que tem gente que vai se sentir muito mais confortável utilizando esse tipo de ferramenta, como trouxe o Camilo, que se dá super bem com vários tipos diferentes de ferramentas. É da gente conhecer, testar, treinar e bora lá. Eu acho que é por aí. Bem, então, eu gostaria de agradecer novamente ao Camilo, à Lucila, a Laís, a professora Pamela, né, por nos ajudarem aqui, a todos os participantes. Acabei de mandar aí uma mensagem no chat, que é a seguinte: então, a nossa proposta é dividir
né, as experiências, compartilhar o que deu certo, quais são as dificuldades, para que cada um possa ter umas luzes aí, não se sentir sozinho e tentar adaptar para a sua realidade. Então, eu mandei no chat, na verdade, quem se inscreveu e mandou e-mail para mim, já tem o meu e-mail, pode mandar um e-mail para mim falando, olha, eu já uso, o que você está adaptando, o que você está usando nesse momento? Pode ser quem já tinha experiência, quem adaptou para o ensino remoto, me manda um resuminho que nós vamos organizar aí, de acordo com o que vier, o que chegar, os próximos webinários. Então, a princípio, seria uma vez por mês nesse formato, e pode ser daí, de repente, com menos pessoas falando para ter mais questões. Uma outra possibilidade também, eu participei de um congresso online, é a gente fazer tipo oficina. Então, por exemplo, como o Camilo, né, sabe usar super bem as ferramentas, então um dia, de repente, a gente pode fazer um encontro aí de 1h30, 2, aí ele vai, de repente, mostrando uma ferramenta e a gente vai seguindo. Então, seria tipo uma aula, a gente vai ser um pouco aluno, né, você vai aplicar, por exemplo, os quizzes com o Sucrativo e tal, e, de repente, você mostra pra gente a sua tela, ó, tem que ir aqui e ali. Isso. Eu exatamente fiz um curso e um congresso, e aí eu fiz uma oficina justamente do Edpuzzle. E aí, o que acontece? Então, como a Lucila e o Camilo falaram, a gente tem que procurar, a gente tem que ver, tem uma série de webinários, lives, vale super a pena. Por outro lado, é uma questão de tempo para a gente conseguir fazer, e maior ou menor facilidade. Eu sou muito lenta para aprender essas coisas. Então, eu estou ali, Camilo, trabalhando num vídeo, para colocar, é muito legal, você bota, tem uma pergunta, o aluno não vai para frente se não responder a pergunta, e você tem um registro de quando o aluno entra, quantas vezes ele tenta, então você vai vendo se ele vai aprendendo, mas eu não consegui ainda, faz mais de 15 dias que eu estou tentando, trabalhando, cada hora tem uma coisa, porque demora para fazer, demora né? mesmo. Então, agora uma coisa muito positiva que eu queria deixar para vocês é, conversa com o aluno, olha, nós estamos juntos nesse barco, nós estamos aprendendo, eu vou tentar fazer assim. Então, por exemplo, eu falei, essa adaptação que eu fiz do jogo educacional, eu achando que ia estar super certo, já tinha testado com a pós, testei com as monitoras, na hora da aula demorou muito mais tempo, eu fiquei super preocupada, aí eu pedi desculpa para os alunos, né, e tal, aí perguntei para eles, então eles entenderam que a gente está tentando fazer o melhor, às vezes sai do jeitinho que a gente quer, às vezes não. E essa conversa faz muito bem. Não pode mais a gente, enquanto professor, ficar naquela posição de eu tenho que acertar, eu não posso errar, eu não posso dizer que não sei. Não, pode, divide isso com o aluno. Ele vê que você está preocupado em fazer ele aprender, gente, é a melhor coisa. Ele compreende, ele entende, ele é compreensivo também e ajuda a gente também, né? Porque daí tem umas horas que você não sabe onde põe, onde pinca, onde coloca alguma coisa e fala, professora, vai ali, faz assim. E eles resolvem rapidinho. Né? Então, eu queria deixar esse muito obrigado e deixar essa mensagem. A gente precisa aprender junto, cada um aí reconhecer o que é mais fácil, o que é mais difícil. Não tem, como o Camilo falou, uma receita, né? Então, é tentar adaptar para a nossa realidade, para a nossa instituição. Né? Então, acho que é essa a mensagem. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, olha, até quase 8h10 já. Então, uma coisa também que é muito bacana é que está sendo muito já. Todos esses encontros, gente, tem muita gente e todo mundo interessado. Você não tem ninguém assistindo reunião esse horário que não está interessado, que veio porque é obrigado. Então, rende, a gente aprende, a gente faz uma rede de contatos, a gente faz uma comunidade de aprendizagem que se ajuda muito. É isso que a gente quer, né, reforçar e fazer. Então, muito obrigada a todos. Queria agradecer a professora Fernanda. Eu tenho, na verdade, uma sugestão. A Fernanda, enquanto a presidente, de repente a gente poderia criar, eu vou adorar ver isso, um blog ou no site da SBFIS, através da Comissão de Ensino, um blog onde a gente poderia, por exemplo, eu tenho eu posso fazer uma lista de todas as ferramentas que eu uso e já coloco naquele blog. Pá! E aí todo mundo vai lá, e pega aquele blog. Ou hospedar no site da Lucila. Eu também não tenho problema. Pode ser hospedado no site. Só precisa ter uma comunidade virtual, hospedado em algum lugar, né? Ou, de repente, numa página do Facebook da Comissão de Ensino da SBFIS, onde a gente vai jogando um monte de informação. Isso é super rico. Tá? Então, de repente, pode criar uma página de Facebook da SBFIS, que pode atuar como um blog, onde a gente vai lá, olha, pessoal, eu descobri isso, pá, aí começa a jogar lá, olha, pessoal, tô usando isso aqui. Então, aí as pessoas vão alimentando e vão se retroalimentando, e aí eles vão tirando dúvida, porque os blogs é o que eu vejo como funciona muito bem nesse período, tá? Então, fica a dica, de repente, você pode conversar, Fernanda, ou hospeda no site da SBFIS, ou vocês criam um blog via Facebook
Da SBFIS. comissão. Isso. Dá até para colocar uns tutoriais, né? Isso, a gente vai partilhando os tutoriais, porque agora a gente tem um eixo comum, é ensino de fisiologia. Até agora, no Brasil, eu não vi nenhum blog só para ensino de fisiologia. Eu já conheci alguns outros que são de ferramentas ou de uma outra área. Eu acompanho como uma professora que é no blog na área de engenharia, mas da fisiologia a gente não tem. Então, talvez seja como a SBFIS pode catalisar essa construção dessa página e a gente vai se alimentando e vai falando, olha, pessoal, tá com dúvida? Vai no blog da fisiologia. Pã! Aí vai ter lá as dicas, vai estar os nomes, as pessoas vão dividindo. E participem das atividades. Eu só queria fazer uma recomendação. Então, a gente na Unifesp tem um grupo chamado GADEA, Grupo de Apoio à Docência, Ensino e Aprendizagem. Esse grupo GADEA, a gente oferece workshops, justamente esses workshops de formação. Então, a gente ofereceu um só para uso dessas plataformas básicas, lá no GADEA. A professora Regina Kubrusli, eu sei que ela já participou do nosso workshop do GADEA. E agora o próximo workshop vai ser sobre avaliação. Então, esse Examinet que eu ensinei, a gente vai ensinar, eu vou ensinar a usar o Socrates. Então, é uma possibilidade de vocês fazerem isso, GADEA, Grupo de Apoio à Docência, Ensino e Aprendizagem da Unifesp. Tem uma página no Facebook, e é lá que a gente faz meio que a divulgação das atividades que vão acontecendo. De repente, é uma oportunidade, se a sua universidade não está tendo esse tipo de iniciativa de formação, a gente oferece tanto como extensão, como capacitação interna. Então, a gente vai oferecer agora o de avaliação, vai começar a início dia 16 de junho, vai ser interno, desculpa, mas a gente vai ter na semana subsequente, vai ser extensão. Então, a gente acaba vindo a 250 vagas para qualquer um, e é desse estilo que a professora Fernanda falou, olha, gente, é nesse botãozinho que você aperta, pá, é bem baby class, a gente vai na paciência para ensinar o cara a apertar o botãozinho, parece ridículo, mas é importante aprender a apertar o botãozinho nessa hora. Ah, não é ridículo, não. Com certeza, não chama gente ridícula, né, Fernanda? Não, eu digo ridículo, aqui tem gente que fala, gente, eu vim aqui para aprender a apertar esse botão. Eu falei, tem gente que não sabe apertar o botão. Eu também vou, lamento. Eu tô falando porque nós já tivemos uma crítica num dos nossos workshops, alguém criticando e xingando, por que eu vim aqui para apertar esse botão, etc e tal. Então, não sei. Então, eu gostaria de agradecer a Fernanda, Laís, Pamela, a Lucila, todo mundo, e eu acho que essa iniciativa vai ajudar todo professor de fisiologia do Brasil, porque todo professor de fisiologia está sofrendo com essa pandemia. Então, a gente precisa criar, sim, essa comunidade para trocar, chama comunidade para trocar figurinha. Aquela coisa, olha, gente, sabe aquela... Gente, tá tendo promoção no Extra, vai lá e compra. É aquela coisa, sabe, grupo de WhatsApp que tem de mercado, não sei se vocês têm, mas eu participo. Tá tendo promoção, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, 20, não sei o que lá, 70 selinho. A gente precisa criar isso daí, entendeu? Faz esse negócio aí que a gente vai alimentar e vai deixar funcional e todo mundo aprende umas coisinhas diferentes. Inclusive de botar o webinário, né, lá nos vários que vão ter, né? O link pelo olhar de modo assíncrono. Daí, quando não puder olhar assíncrono. Na verdade, todos que estão inscritos, aí ele gera, né? O próprio Google Meet já gera o vídeo. Daqui a pouco vai chegar para mim um e-mail com o link, e aí eu já compartilho com todos que estão inscritos, né? Aqueles que receberam os convites aí e tal, já vão receber automaticamente. Okay? Isso aí. Gente, então, muito obrigada, né, e vamos junto aí, né, então, enfrentar esse desafio aí e se ajudando, é isso que é o mais importante pra gente, ok? Então, tchau, obrigada para todo mundo aí obrigada, que esteve até agora, obrigada. Adoramos as trocas. Fiquem com Deus, fique em casa, usa máscara, não vai no shopping, não vai fazer compra, né? Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau.